hoje eu trago a leitura de um novo oráculo, e o oráculo que eu escolhi para essa semana é o oráculo da natureza. Se fica mais nítido, né? E nesse oráculo, ele traz aqui a descrição da carta e depois o significado, né? A interpretação sobre a carta que cada um escolheu, o que isso tem de significado para a sua vida neste momento. Então, na sequência, agora vem as cartinhas, e aí vocês escolhem aquela que chamar mais atenção, aquela com a qual a sua energia se conectar, e na sequência eu venho aí com as interpretações. Então, até já! Se você escolheu a carta 1 é Gaia. Linda nessa carta. O cristal é a calcita laranja, e essa pedra é considerada purificadora, energizante, que estimula a criatividade, o entusiasmo e a coragem. Então vamos lá. Gaia. As palavras-chave dessa carta são fertilidade, concretização, criatividade, olha, coincidiu com o cristal, né? Paciência, amor incondicional, tempo, arte, planeta Terra e ritmo. A Mãe Terra, sentada no firmamento, sabe que tudo tem seu tempo e pacientemente espera a gestação de tudo o que cria na Terra. Ela, geradora, criadora e fértil, vive em ciclos, as 4 estações, as fases da lua, o dia e a noite, se entregando plenamente aos movimentos do universo, dentro de uma consciência cósmica do quão esses movimentos são importantes para tudo nascer, crescer e morrer, manifestando sua criatividade na diversidade de vida no planeta. Então, o que essa carta aí traz de mensagem, né, para quem a escolheu? Se você tirou essa carta, é hora de ter paciência, respeite as fases. A fase do aprendizado, a fase do desenvolvimento, da criação e da concretização, do nascimento e do crescimento. Quando temos uma ideia, ela deve passar por várias etapas para que se concretize. Escute os mais velhos, eles são sábios. Além de terem mais experiência, conhecem melhor o tempo. Aproveite esse momento criativo e fértil de geração e concretização. Uma pessoa não gera apenas filhos, ela pode gerar ideias, artes, projetos, revoluções, mudanças de paradigmas, etc. Há muito de se fazer na vida do que só o que é previsto pela sociedade. Ter filhos é um grande ato de amor louvável, porém, muitos mestres espirituais, tais como Jesus, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e outros, não tiveram filhos e amaram profunda e incondicionalmente. Não importa se você tem ou não tem filhos. O amor incondicional será trabalhado em você de alguma forma, se você permitir isso. Sinta infinitamente mais o movimento da Terra, cada uma de suas 4 estações com suas particularidades. Sinta o frio do inverno, o calor do verão, a beleza das flores, da primavera e o cair das folhas colorindo o chão no outono. Então, essa carta pede, né, no caso, se alguém esteja aí passando por algum processo aí, almejando conquistar alguma coisa, então é assim, respeitar as etapas do processo, né? Não atropelar, não colocar o carro na frente dos bois, né? Como a gente costuma falar, respeitar as etapas, né? Porque as coisas têm um tempo certo para acontecer e nem sempre é o tempo que a gente quer. Às vezes a gente tem pressa, a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido e tudo acontece no momento que é o melhor para acontecer, que é o mais oportuno, que é o que vai acontecer com mais segurança, com mais equilíbrio, com harmonia. Então é uma carta aí que pede, né, para respeitar os ciclos, né, e as etapas para a gente conseguir conquistar o que a gente almeja, né? Qualquer que seja o projeto ou o sonho ou o que se esteja aí
trabalhando para trazer aí para a sua vida, né? Para concretizar aí na sua vida, certo? Então, nessa carta é isso. Se você escolheu a carta 2, é a carta existência. Dá para ver assim, né? E o cristal é a ônix preta, que é uma pedra considerada, né, de limpeza energética, de proteção, né, e de equilíbrio, que aí traz aí um equilíbrio emocional. E as palavras-chave dessa carta são realização, paz interior, plenitude, aceitação e sincronicidade. Descrição, né? Então vamos, o que que essa carta traz assim, né, de mensagem na figura dela. O delicado ser de aura brilhante dessa carta contempla o firmamento. Ele tem consciência de seu tamanho, todavia sabe que faz diferença no universo. O macrocosmo também está contido no microcosmo. Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres do Egito Antigo, pai das ciências ocultas, escreveu 7 princípios e destaco entre eles. O princípio de correspondência. O que está em cima é o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Existe relação entre a mente universal e nossa própria mente humana. Estes princípios nos inspiram até hoje. Tem um livro, né, dos princípios herméticos e é interessante, né, dar uma pesquisada nesses princípios. E a interpretação desta carta. A sutileza da natureza e a sua relação mais interna e profunda com cada ser possibilitam impressões de fora para dentro e expressões de dentro para fora. Este é o pulsar da eternidade de cada ser, se for deixado permear pelo universo. Sua existência é importante para o universo. Cada folha, cada grão de areia é importante e vai fazer falta se deixar de existir. Você fez tudo o que estava ao seu alcance, então apenas contemple e aceite que tudo é e acontece como deve acontecer, na hora que deve acontecer e do jeito que tem de ser, porque assim é o universo. Sinta uma grande gratidão por tudo estar na sua ordem certa, por mais caótica que possa parecer. Essa carta nos ensina a não tentar mudar as pessoas, situações ou fatos, simplesmente aceite-os como se apresentam. Lutar contra é como lutar contra o universo. Os cientistas dizem que tudo surgiu de uma explosão e a natureza de uma explosão é caótica. Entretanto, tudo está em perfeita sincronia, como num balé ensaiado de lindos corpos celestes. Tente não dar ouvidos às crises existenciais, esvaziando a mente o máximo que puder. Sinta essa energia sábia e sutil que permeia todos os lados. Contemple o céu noturno em noites estreladas de lua nova. Preste atenção em tudo, nos planetas, nas estrelas, nas cores e brilhos que podem captar seus sentidos, se deixando levar ao infinito e grandioso azul do céu. Essa carta, de uma certa forma, também pede, né, aí, a paciência, né, respeitar aí também os ciclos, e o que ela traz aqui, cada, cada um de nós é importante para o planeta, né, para a vida humana, para o nosso entorno. Então, muitas vezes a gente pensa que o que a gente faz não faz diferença na vida dos outros, ou que a gente não tem tanta importância. E, na verdade, cada um de nós é uma pecinha nesse quebra-cabeça aqui da humanidade, nesse momento que a gente está passando, e todos nós temos aqui um papel a desempenhar, né? Uma importância aqui. E muitas vezes a gente às vezes quer interferir nos processos alheios, né? Então, às vezes a gente convive com pessoas difíceis, às vezes a gente quer convencer os outros, né? Às vezes a gente percebe algumas pessoas que a gente ama, as pessoas que estão no nosso entorno, às vezes tomando
decisões equivocadas, e às vezes a gente quer interferir nisso, mas não é a nossa missão aqui, não é a nossa função aqui interferir no livre-arbítrio alheio. Né? Você pode estar ali, dar o suporte e ajudar quem aceitar a sua ajuda. Né? E principalmente cuidar do seu interior, da sua paz interior, porque quando a gente fortalece a paz interior, como ele fala aqui do caos, né, da explosão que causa o caos, se você está fortalecido interiormente, o caos externo não vai te abalar. Então é importante que se faça esse fortalecimento. E é interessante que o cristal, né, a ônix, traz justamente essa coisa da limpeza, né, de limpar, se limpar energeticamente e se fortalecer emocionalmente. Né? Então essa carta pede isso. E estar atento às sincronicidades, porque quando a gente está em paz com a gente mesmo, a gente começa a atrair as coisas que estão na mesma sintonia. E é só a gente prestar atenção que essas coisas que estão na nossa sintonia vão chegar. Né? Então é uma carta que pede realmente, inclusive pelo desenho dela, né, pela imagem dela, realmente se concentrar, buscar a paz interior para não ser atingido pelo caos externo, certo? Se você escolheu a carta 3 é o curumim, né? Uma carta bem colorida, bem bonita. A pedra é a sodalita, que é uma pedra que ajuda a limpar o emocional, né, e o mental, trazendo uma clareza maior, né, para o raciocínio, para as decisões, né, para as nossas escolhas aí, certo? E ela faz assim uma limpeza na nossa aura. As palavras-chave dessa carta do Curumim são ingenuidade, alegria de viver, pureza, criança interior e juventude. O curumim pintado em aquarela nessa carta está em frenesi, pois aprende a caçar. Não há medo, só vontade de viver, de aprender e de brincar. A interpretação dela traz, então, ser ingênuo não é ser bobo ou infantil. A ingenuidade é algo que se pode manter a vida inteira, e quem consegue mantê-la, mesmo com o passar de muitos anos, tem o tesouro da alegria de viver, de acordar para o dia, de se lançar sem medo ao inusitado, conseguindo se manter sempre jovial. O lado contrário desta carta pode indicar que você está demasiadamente carrancudo, intransigente ou se sentindo mais velho do que realmente é. Se você tirou essa carta, deixe sua criança interior se manifestar. Hora de plantar a semente do futuro, de começar algo novo, de aprender outro idioma, de encarar seus medos, de praticar um esporte radical, de fazer novos amigos, de idealizar novos projetos, de brincar com as crianças. Observe os pássaros, eles nos ensinam muito sobre a alegria e a pureza. Essa carta, né, do Curumim, ela tem uma mensagem muito parecida com a carta da criança do baralho cigano, né? Que é justamente isso, a alegria, a pureza. E às vezes a gente perde um pouco, né, dessa alegria, dessa leveza, de levar a vida com um pouco mais de suavidade, de leveza. Então, como fala, talvez essa carta esteja pedindo, né, de repente, quem escolheu essa carta esteja vivendo um momento assim de, né, desânimo, de estar carrancudo, né, como diz a carta, não estar levando a vida olhando para a vida de uma forma mais alegre, mais leve, como a criança, né? E sem, às vezes, sem criatividade para solucionar as questões, porque quando a gente começa a levar a vida de uma forma muito amarga, muito carrancuda, a gente traz essa energia para a nossa vida e acaba contaminando, né, as energias que nos rodeiam. Isso pode trazer problemas, dificuldade de soluções de problemas e também contaminar assim, as pessoas que estão ao nosso redor. A gente acaba criando um ambiente
também pesado, difícil, amargurado, às vezes triste. E, e isso acaba afetando as pessoas que nos rodeiam. Então, precisa trazer essa alegria para justamente mudar essa energia. E quando a gente muda essa energia, traz alegria para a vida, os caminhos começam a se abrir, né? Porque a energia da alegria ela vibra muito alto. Então ela abre caminhos para gente, né? E também fala, a criança justamente fala das novidades. Então, se quem escolheu essa carta aí tá um pouquinho, anda um pouquinho cabisbaixo, então, né, é hora de levantar a cabeça, trazer energia positiva, porque isso vai atrair coisas novas, renovações para a vida, porque a criança é uma carta que justamente fala de renovação, de nascimento, então de oportunidades surgindo. E quando a gente traz alegria e leveza, as coisas fluem, né, suavemente, fluem, né, e chegam as coisas positivas. Então, essa carta está pedindo isso, alegria. Né? E para quem já vive assim, é uma carta que está trazendo também, mostrando que oportunidades e novidades aí estão se aproximando, né? Então, coisas boas chegando, né? Porque a criança representa alegria, né? Novidades, renovações, mas de uma forma muito positiva, certo? Então é isso. Então, por hoje, esse foi o oráculo da natureza, né, com as cartas bem coloridas, né, que são aquarelas. E espero que cada um que tenha escolhido a carta tenha feito sentido, tenha recebido uma mensagem que possa auxiliar, né, no momento que a pessoa tá passando. E também, né, trazer uma energia aí, deixar uma energia boa aí para a semana, para o resto da semana. E aí a gente se encontra na próxima semana com a leitura do baralho cigano, certo? Então, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.